Voltamos com Vida Saudável, hoje falando sobre os cuidados que a gente deve ter com a nossa coluna vertebral. Você tem dúvidas? Fica ligado que ainda dá tempo aqui de entrar na nossa conversa. Aqui com a gente o doutor Alexandre Dias, ortopedista, e a doutora Mariane Martins, uma fisioterapeuta do trabalho, tirando todas as nossas dúvidas. Mas antes da gente conversar com ele, olha só. Nós vamos mostrar agora a história de uma telespectadora que sofre de um mal que começa pela coluna e que é bastante comum entre pessoas de quase todas as idades. A hérnia de disco. Quem nunca ouviu falar e tem medo desse problema, hein? A hérnia é um problema sério que causa muita dor e pode impedir a pessoa de realizar algumas funções simples do dia a dia. Elcina Brandir, há 5 anos, descobriu que sofria de hérnia de disco. A professora de informática tem dificuldades para sentar, trabalhar e fazer tarefas básicas do dia a dia. Ela sente dor nas costas, principalmente quando faz movimentos repetitivos. Eu descobri em 2009, fui pegar um brinquedo do meu filho que estava no chão e ao me abaixar eu senti uma dor intensa, uma ardência muito forte e cheguei a procurar um urologista pensando que era problema nos rins, para falar a verdade. E aí, quando ele disse que o problema não era no rim, ele ensinou, pediu para eu procurar se era alguma coisa de hérnia, né, na hérnia. Quando eu fui procurar, eu procurei logo o ortopedista, que eu imaginei que fosse isso, né? Aí foi o ortopedista que me indicou um neurologista. Elcina reclama de dores e sensação de dormências nas pernas, quando faz caminhadas de longa distância. Hoje, ela faz fisioterapia e toma medicação para combater o problema, mas confessa que não é fácil conviver com a hérnia de disco. Minhas pernas ficam cansadas, pesadas, né? Não consigo também fazer muita caminhada, né? Ficar muito tempo deitada também incomoda. A hérnia ela incomoda em sentar, ficar muito tempo sentada, parada, né? Ou ficar muito tempo em pé, também incomoda. Olha aí, gente, que interessante. Doutor, como é que se forma a hérnia de disco, por onde é que ela começa e por que ela começa? Na verdade, não se sabe dizer a causa real da hérnia de disco. Os estudos apontam que talvez ela esteja relacionada a um fator genético, uma carga hereditária. Existe, obviamente, algumas situações, alguns indivíduos que estão mais propensos ao desenvolvimento e ao surgimento desse tipo de problema. Indivíduos que trabalham com movimentos repetitivos, em atividades da linha industrial, que estão submetidos a uma carga de trabalho muito grande, acabam tendo uma chance maior de desenvolver esse tipo de situação. E acredita-se também que o tabagismo esteja relacionado a um processo de degeneração mais precoce do disco intervertebral. Então, qualquer pessoa está sujeita a ter isso? Qualquer pessoa está sujeita. Olha só, aqueles erros que a gente vê ali no trabalho, no ambiente de trabalho, também pode provocar isso, doutora? Sim, com certeza. É por isso que dentro da linha de trabalho, dentro da linha de produção, nós temos alguns suportes, né, como o colete que acopla a coluna e daí dá uma maior rigidez. Porém, em alguns casos, é importante que não se utilize. Porque aí a gente tem que testar e verificar a linha de produção, qual é o grau de inclinação, para que a gente possa desenvolver se aquele trabalho é importante que se utilize aquele equipamento ou não. Além também de outros equipamentos de segurança que são utilizados. O telespectador quer entrar no assunto, vamos ver então a próxima pergunta, está chegando aí para a gente. Vamos ver qual. Olha só, existe relação entre os hábitos alimentares e as dores na coluna? A pergunta é do Alan Leves. Obrigado, Alan. Existe isso? A gente já falou da obesidade, né? Mas em relação diretamente, doutor, é sempre assim? Não existe uma relação de fator, de causa-consequência, ou seja, que algum tipo de alimento esteja relacionado diretamente a uma maior incidência de dor nas costas. O que a gente sabe é que a obesidade, ela acaba com o passar do tempo, causando uma sobrecarga mecânica maior à coluna e esses pacientes ficam mais susceptíveis à ocorrência de dores. De maneira geral, como recomendação básica para um bom cuidado com a saúde, uma alimentação saudável é fundamental. Tem mais perguntas chegando, vamos ver qual é. Olha só, tenho esporão, né, de calcânio, né, esporão de galo conhecido popularmente. Qual a relação desse problema com o problema na coluna? A pergunta é da Grazilete Brandão. Obrigado, Grazilete. Tem alguma ligação com isso? Esse esporão de galo, muita gente tem aí, né? Tem alguma ligação com problema na coluna ou não, doutor? Não tem uma relação direta. Eu tenho um problema na coluna e eu necessariamente tenho um esporão de galo. Isso não existe. A gente tem que deixar bem claro para a população que o esporão calcâneo, o esporão de galo, ele não é o fator desencadeante da dor. A dor é por uma inflamação justamente numa face, numa membrana localizada naquela região do pé. E o fator que desencadeia essa inflamação
É a falta de exercícios, que levam a encurtamentos musculares, o sobrepeso, e existe, obviamente, algumas atividades profissionais, como a doutora Mariane vai poder falar, nos quais esses indivíduos estão mais susceptíveis a esse tipo de problema. Quais são então, doutora? Exatamente. Existem alguns tipos de exercícios que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente nessa questão de utilizar um sapato de forma inadequada. Então, a gente tem que ter cuidado com esses sapatos que serão utilizados, né? E também a gente tem que ter cuidado principalmente com o exercício de flexo, extensão de forma inadequada a ser utilizado. E uma dica importante, né, doutor Alexandre, que a nossa coluna às vezes também fala, né? Dependendo do sapato a gente coloca, a gente não tem hora que a gente não aguenta ficar 20 minutos, né? Isso é uma resposta da coluna? Acontece isso também? Se você usa, principalmente as mulheres, se usam saltos muito altos, você acaba alterando o eixo de equilíbrio do tronco. Então você projeta-se o centro de gravidade mais adiante. A consequência disso, como forma até para que você mantenha-se na posição ereta, em pé, de maneira confortável, são ajustes. Esses ajustes acontecem em todas as articulações, nos joelhos, nos quadris e principalmente na região lombar. Daí o fato de pacientes que usam rotineiramente, de forma frequente, intensa, por longos períodos, salto alto, estarem mais propensos à ocorrência de dor na região da coluna. E tem mais perguntas para vocês. Vamos ler, esse assunto rende bastante, né, doutores? O telespectador, ele gosta. Vamos ver qual é a próxima pergunta. Olha só, como eu sei que a dor que eu sinto nas costas é problema de coluna ou dos rins? A pergunta é do Helder Damasio, né? Obrigado, Helder. Isso que ele falou é bem interessante, né, doutor? A gente, principalmente, às vezes faz uma atividade, às vezes vai limpar um banheiro, vai para academia, a gente realmente se confunde com essa dor. Dá para diferenciar? O interessante, o Helder é colega médico, ele é nefrologista e a gente acaba trabalhando muito em consonância porque muitos pacientes chegam ao consultório do nefrologista com queixa de dor, ou então ao consultório nosso com queixas de dor e a gente não sabe precisar qual é o real sítio do quadro doloroso. A dor renal é completamente diferente da dor lombar, como ele bem sabe. É uma dor que geralmente vem acompanhada de outros sintomas, dor disúria, que é dor a urinar, sangramento, bem diferente da dor da coluna lombar. Legal, então, doutores. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria muito agradecer a participação de vocês, tá bom? Rapidamente, as palavras finais de vocês em relação aos cuidados com a nossa coluna. Como mensagem, eu gostaria de dizer a todos os telespectadores que a prevenção é a melhor forma de tratamento. E eu digo a todos os meus pacientes, 99% do tratamento de uma dor lombar está nas mãos do próprio paciente. É questão de mudança de hábitos, pessoal. É controlar a alimentação, é controlar o peso, é se exercitar, é conversar com o empregador e exigir dele melhora nas condições de trabalho, medidas ergonômicas que vão proporcionar conforto a você, bem-estar, cuidado com a saúde e, consequentemente, o resultado disso tudo é um aumento na produtividade. Ou seja, um investimento pequeno que acaba gerando um ganho muito grande no futuro. Doutora Mariane? Então, como fisioterapeuta do trabalho, né, eu sempre falo nisso que o doutor Alexandre estava falando, né, que o ganho e o ganho no trabalho é dentro de quê? Dentro de um investimento na qualidade do trabalhador. Não adianta apenas a gente pensar que aquele trabalhador ele tem que trabalhar rápido, que ele tem que trabalhar de uma forma a ter uma maior produção, mas sim trabalhar dentro de uma linha que vem de uma forma adequada, que aí sim a gente tem um ajuste bem maior e a produção vem. E é isso que a gente sempre fala, né? Então, quem quiser saber um pouco mais de como trabalhar com a parte de ergonomia, entra no site, aqui em Teresina mesmo, nós temos vários sites que você basta colocar no Google www.fisioterapia do trabalho que você encontra, né, pessoas que estão capacitadas a fazer esse serviço. Ok, então muito obrigado mais uma vez. Queria também agradecer pela sua participação. Não se preocupa que os doutores vão voltar por Vida Saudável, falando mais sobre